Bom dia, todas bem-vindas a mais um grupo, a mais um encontro do nosso grupo de leitura do livro de Ouro de Saint-Germain. Hoje nós estamos no capítulo 14, Fé, Esperança e Caridade. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que o Agora, fone não está me ouvindo? Está me ouvindo? agora tô. Sim. Eu vou tirar o fone depois na hora da gente conversar, porque ele fica com um chiadinho com o fone. Agora que eu lembrei. Quero chamar a atenção para a presença ativa da fé, da esperança e da caridade. Neste raciocínio, pensaremos na fé como o poder emanador, conquistador, na esperança como a porta aberta, através do véu, atuando na presença pura, na caridade, com a determinação de não pensar o mal, não falar o mal, não ver o mal, não ouvir o mal e não sentir o mal. Os estudantes devem vigiar sempre a atividade interna da mente externa e não se deixar enganar por sua ação. Isto pode soar como um paradoxo, mas não o é. E tem mais. E tem mais importância do que parece à primeira vista. Se um sentimento de resistência de qualquer espécie está pressionando a consciência, arrancai-o pela raiz, pois sabeis que pertence ao externo e o impedirá a consecução da vossa realização enquanto não o arranqueis. Manter uma disposição amena e tranquila diante de todas as coisas é o caminho certo para autocontrole e maestria absoluta, indispensáveis para alcançar tudo o que desejais. Existem mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança e caridade. Ao chamar vossa atenção para estes três princípios sempre ativos na vida humana, quero assegurar-vos que eles não apenas são qualidades dentro de vós, como também são seres de grande luz e adiantamento, que são conhecidos como a fé, a esperança e a caridade. Os estudantes e indivíduos que se esforçarem conscientemente para cultivarem e expandirem estas qualidades em seus mundos, receberão a grande assistência desses seres poderosos e conscientes, de cujos nomes procedem as individualizações dessas qualidades. São seres cósmicos, autoconscientes e inteligentes, cuja ação especial para a humanidade é a de incentivar e expandir essas qualidades. Portanto, que todos os estudantes compreendam tratar-se de muito mais do que uma frase ou expressão das Escrituras. Hoje em dia, estes grandes seres deixaram o silêncio cósmico por causa da necessidade de fé, esperança e caridade nas mentes e corações da humanidade. A força sinistra que abalou a confiança, a esperança e a caridade na mente de todos os povos está condenada a fracassar. De uma atividade aparentemente má, sairá um grande bem. Com a força hipnótica que foi gerada, se desgastou, muitos humanos estarão perguntando o que os teria induzido a fazer certas coisas. Sua própria rebelião, afinal, produzirá a força que será utilizada para corrigir tais condições. Deus, que é progresso, não conhece a derrota em nada. Os estudantes devem lembrar-se disto, a fim de os ajudar a manter paz e o equilíbrio da mente que tanto necessitam. O ser majestoso caridade tem uma força natural consumidora, que dissolve e aniquila o ódio, a crítica e a condenação. Usar os raios cósmicos como força equilibradora do éter de onde os seres humanos retiram seu talento e sustento.
Assim, apesar deles mesmos, os homens estão absorvendo o fogo destes raios. Vós sabeis que, quando uma pessoa desmaia, muitas vezes colocam-se sais de amoníaco sobre o seu nariz. Isso é o que realmente está acontecendo sob o nariz da humanidade. Ela está respirando agora a esta presença consumidora. Pede-se aos estudantes não discutir este fato com pessoas descrentes. Porém, é de vital importância que os estudantes o compreendam. Quero frisar aos estudantes uma questão muito importante. Há inúmeros meios úteis de assistência para o estudante sincero e sério, muitos dos quais são completamente desconhecidos por ele. Porém, não obstante de muita utilidade, se seu desejo pela luz for sincero. Despreocupar-se de tudo e centrar-se alegre, determinante nesta poderosa presença única que eu sou, proporcionará um fluxo contínuo de vitórias. Nenhum esforço feito em nome e presença que eu sou pode jamais falhar. Porém, deve-se continuar avançando de vitória em vitória, até alcançar e poder usar o cetro do domínio absoluto. Desejo incentivar e assegurar a consciência que progride sobre a importância da lei do perdão. A maneira correta de chamar a ação do lei do perdão é dizer: eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. Isto põe em movimento a ação completa. Quando usamos a afirmação chamo a lei do perdão, nem sempre estamos completando a ação, porque necessitamos estar conscientes de quem é e onde está a inteligência que autoriza que seja levada a cabo. Quando observo os estudantes, verifico que é importante continuar insistindo no uso da presença eu sou frequentemente, porque ela já está praticando coisas notáveis para ele. Meu próprio ser levanta-se quando vejo entre os estudantes, cuja atenção é mantida com determinação na presença eu sou, como se convertem em ímãs da luz e como se está apressa em envolver cada um, da mesma maneira que uma mãe envolve um filho amado. Se pudessem ver e conscientizar-se isso por um momento, vossa determinação surgiria de uma chama conquistadora, da qual não podereis desistir. E tempo oportuno, e eu vos mando, e a cada estudante, uma esfera consciente de luz, envolvendo o coração e o cérebro de cada um, para que possam receber mais continuamente a bênção consciente e poderosa da presença eu sou. Creio que a maioria de vós sentireis isso. Sentindo ou não, nada pode interferir com esta ação de bênção. Aqueles abençoados que às vezes encontram perturbações em seu lar, eu sugiro que usem esta afirmação e sintam profundamente: eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia em meu lar e ambiente. Qualquer pessoa que use essa sentença com determinação poderá ter uma atmosfera harmoniosa, aprazível, amorosa em seu lar. Alguns necessitarão atuar com muito ímpeto para experimentar sua ação contínua. Muitas vezes obterão resultados imediatos. Elaborar isto na consciência é reconhecer a presença eu sou como o poder governante em seus lares, porque ela é, naturalmente, a presença governante. Se os estudantes e indivíduos em geral que têm dificuldade em manter o autocontrole sentarem-se silenciosamente durante 5 minutos, sentindo profundamente e pensando para si mesmos: eu sou a amorosa caridade,
encontrarão um sentimento de grande alívio. Para os demasiados, vós sabeis que o indivíduo nunca desmaia, apenas a personalidade o faz. Portanto, se alguém tem esse hábito, diga com determinação que eu sou a presença dominante que proíbe esta tolice e mantém o controle de minha mente e meu corpo eternamente. Livrar-se-á desta tendência para sempre. Quando se começa a sentir o menor sintoma, deve-se rapidamente conscientizar-se de eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. Deve compreender que ao dar essa ordem à presença eu sou, ela manterá o controle absoluto do corpo. Quanto mais se empregar esta afirmação, mais rapidamente se manifestará. Pergunta: se o grande sol central é o centro do coração infinito, onde está aquele que é o centro do cérebro? Resposta: no estado puro, tanto no infinito como no finito, onde não há imperfeição, as atividades do cérebro e do coração se convertem em uma, porque a força motriz de toda atividade emanada é o amor proveniente do coração. Portanto, no estado puro, o coração e o cérebro são sinônimos, porque amor, sabedoria e poder estão contidos no amor divino. A energia infinita está sempre esperando para ser usada, porém, só atua na vida de uma pessoa sob o comando consciente e chega a um progresso tal onde as coisas ocorrem tão rapidamente que parecem ser automáticas, mas na realidade não é assim. Há exclusivamente um caminho para a maestria autoconsciente, e este é a direção consciente da energia eterna para tudo que desejais, e isto vos levará a um ponto vital. O desejo é uma ação indireta da atenção, porém o desejo sustentado pelo uso determinado da atenção é a causa de que este se converta em uma manifestação invencível. Isso vos dará uma leve ideia da importância de que a direção consciente vá unida ao desejo. O uso da presença eu sou, ou o uso consciente dirigido desta energia eterna para uma realização, deve ser sempre um esforço jubiloso. Nunca, sob nenhum aspecto, deve ser como um trabalho sob tensão, porque quando decretais eu sou a presença, a inteligência dirigindo esta energia para um determinado propósito, está expondo a lei em movimento de uma maneira perfeita, fácil e perfeitamente natural. Não necessitais de nenhum esforço, como o de arrepiar os cabelos. Portanto, o modo de proceder deve ser sempre tranquilo, sereno e determinado. O estudante deveria estar sempre ciente de que ele nunca elege o mestre, mas sim é o mestre que escolhe o discípulo. E se o estudante o compreender assim, os resultados aparecerão logo. Para contatar os mestres ascensionados, usai. Eu sou a presença que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Com o uso da presença eu sou, tendes o domínio completo e controle ilimitado sobre todas as condições perturbadoras. Quando falais na presença eu sou, estais Quando falais na presença eu sou, estais falando na presença que o ser ascensionado é. E deveis compreender profundamente quando dizeis eu sou. Este é o poder de Deus completo, atuando e que não conhece fracasso algum. Só um minutinho, gente.
Aí de tá atacado aqui. Bom dia, Aline! Seja bem-vinda, maravilhosa! Fico feliz de ter você aqui. Então, aqui hoje ele traz bastante que a fé, a esperança e a caridade são seres cósmicos. Então, além de ter essa energia, ela é uma energia autoconsciente. Então, quando a gente começa a trabalhar a fé, a esperança e a caridade, a gente começa a ter essas energias, esses seres atuando ainda mais rápido dentro de nós. Aqui ele fala bastante da cocriação, né? Da manifestação dos nossos desejos, do uso consciente de toda essa força de manifestação da presença eu sou, para que a gente crie a nossa realidade. A gente já vem estudando há algum tempo, e como terapeuta também, né, como estudante da lei da atração, de manifestação consciente, o que eu mais vejo é realmente o quanto a gente ainda dá foco às coisas que não são importantes. O quanto a gente ainda dá foco aos nossos problemas, às nossas limitações, né? Por mais que a gente estude, que a gente esteja buscando esse conhecimento, a gente ainda não tem o domínio da nossa mente, o domínio do nosso campo mental. Porque a partir do momento que a gente consegue dominar e direcionar a nossa mente para que ela se organize, todo o restante vem por consequência, porque é nela que a gente está colocando a energia. Então, a gente estuda, a gente faz as nossas orações, a gente faz os comandos, mas a hora que surge um problema, a gente não tem o controle da nossa mente. A gente não consegue se desligar naquele momento ainda para usar conscientemente essa energia criadora. Então, a gente ainda vive muito reflexo do modo, dos padrões mentais que a gente pensava antes. Então, cada dia mais, eu, Priscila, venho observando muito os meus padrões mentais, os gatilhos emocionais, sabe? As situações que acontecem e como eu reajo perante aquilo. Porque me dá um direcionamento de qual que é esse mapinha dentro da minha mente, sabe? Qual que é esse caminhozinho que se acende para eu poder ter consciência dele. E aí sim, eu poder começar a ter consciência para interromper. Aqui eu achei muito bom, porque ele trouxe, né? Eu sou a presença, a inteligência dirigindo essa energia para um determinado propósito. Então, para a gente trazer essa consciência para a maestria autoconsciente. Então, para a gente pedir essa maestria da nossa consciência, trazer presença para a nossa consciência. Que quanto mais a gente, eu gostei desse comando, eu vou anotar ele aqui, para a gente estar com a nossa consciência governando a nossa mente, e não a nossa mente nos governando. Porque as nossas frustrações, as nossas criações do que a gente não quer, são dos condicionamentos da nossa mente. Fez sentido isso daqui? Então, nossa mente, vocês estão travadas ou sou eu? Vocês travaram ou conseguiram ouvir? Posso fazer uma pergunta junto com esse? Claro! Lá na segunda, aqui, né, na segunda estrofe, lá do começo. Tá. Daí, quando fala, os estudantes devem vigiar sempre a atividade interna da mente externa e não se deixar enganar por sua ação. Como é que tu consegue falar disso com o teu entendimento? É isso que tu tá falando agora ou tem mais É alguma porque coisa? o que acontece? As nossas ações, elas são muito automáticas. Por exemplo, o piscar. Você só pisca. Você não tem um tempo de pensar, eu quero piscar até o piscar. Faz sentido isso? Por exemplo, ó, Uhum. eu só mexo a minha mão. Muitas coisas, por exemplo, tá caindo um copo, você tem um reflexo. Acho que achei a palavra. Você tem um reflexo e você consegue pegar o copo no ar. Então, muitas das nossas ações são instintivas.
Não tem um tempo entre o meu pensamento consciente para a tomada de ação. Fez sentido aqui? É uma resposta com uma programação que eu gravei de criança, de outras vidas, todas essas memórias, entende? Então, tem os nossos comportamentos, o nosso cérebro, falando agora da parte neural mesmo, o nosso cérebro, ele visa sempre economizar energia. Então, por exemplo, escovar o dente. Hoje, você nem olha que lado que você escova. Se você escova a direita primeiro, ou esquerda primeiro, em cima ou embaixo. Você sabe escovar o dente. Você sabe que você sabe. Então, você põe a pasta ali, às vezes você escova o dente até dormindo, né? Então, às vezes você tá ali, ó, no movimento mecânico. Então, a sua ação mecânica está sendo uma. E muitas vezes a gente não está consciente das nossas ações. Então a gente está querendo fazer uma coisa, mas o nosso comportamento físico mesmo, as nossas ações estão tão automáticas que a gente está incongruente. Eu quero uma coisa no meu mental, eu escolho uma coisa, mas as minhas ações me levam numa outra direção. Quem nunca saiu dirigindo para ir num lugar, a mente se perdeu e foi parar em outro? Fala, meu Deus, que caminho que eu estou fazendo? Entende? Então, as nossas ações, elas têm muito, 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 muito dos caminhos neurais que já foram formados por nós para economizar energia. Então, são respostas prontas. Sabe quando a gente tem ali no WhatsApp uma resposta pronta? Você tem a loja ali. A pessoa te pergunta o que é auriculoterapia. Você já tem um textinho pronto, que você manda aquele textinho para a pessoa. Você já cria os textinhos prontos sobre cada uma das terapias, como que funciona, qual é o pacote, por quê? Se 100 pessoas te chamarem no dia, você vai ter que escrever tudo de novo? Não, você Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o nosso cérebro, ele cria esses Ctrl+C, Ctrl+V das nossas ações para economizar energia. E aí, isso é muito rápido, entende? Esses reflexos, eu acho que é essa palavra, eu não tenho certeza, tá? Mas quando é mais instintiva a ação, então eu não penso antes de ter ação. Então, muitas vezes, a ação externa não está correspondendo ao que eu realmente quero. Porque ela está num piloto automático. Ela está automatizada, ela está condicionada. Por isso que eu preciso vigiar, porque para não me deixar enganar pela minha ação, pelo que eu sempre faço, pelo modo que eu sempre opero. Eu preciso quebrar estes padrões. Fez sentido? Então eu preciso enxergar. Eu não posso me deixar enganar pelo que eu sempre faço. Porque senão não adianta eu estar estudando também. Porque se eu continuo repetindo as minhas ações, eu não vou ter um resultado diferente. Fez sentido aqui, Moi? Uhum. Ajudou? Fez. Clareou? Mas é muito isso. A gente tem muito o piloto automático. O piloto automático, o piloto automático. E é como dar aquela respirada antes de fazer a ação. Chamar a presença eu sou, pedir para que a consciência eu sou governe a direção das minhas ações. Porque é muito assim, você recebeu uma notícia, você tem uma resposta no automático, que é como você se comporta naquele momento quando ativa uma emoção. Isso é a tabela das emoções. A tabela de Hawkins, né, da expansão da consciência, a gente tem padrões de comportamento que são acionados com determinada vibração. Então, se eu sentir com aquela informação, com aquela leitura daquele campo, daquela situação, eu sentir vergonha, eu tenho um determinado padrão de comportamento que eu utilizo, uma programação que eu utilizo quando eu sinto vergonha. Então, às vezes eu vou me esconder, às vezes eu vou ficar uma semana na cama,
por conta de uma situação. Às vezes eu vou me isolar das pessoas. Fez sentido aqui? Então, de acordo com essa vibração que uma situação conectou ali com uma memória, eu ativo alguma daquelas programações inconscientes. Se eu estou sentindo culpa, se eu estou sentindo raiva, então aquilo se torna o fundo emocional e vibracional das minhas ações. E se a gente cria mais do mesmo, quando eu estou com esse fundo emocional ativado numa polaridade de algo que não é legal, de uma culpa, medo, vingança, raiva, ódio, tristeza, agonia e tudo mais, por mais que eu olhe para minha ação externa e eu ache que ela está sendo a correta, você concorda que é um padrão condicionado dentro daquela emoção que eu sempre ajo? Então ela vai estar criando mais daquilo na minha vida. Então, a gente tem esses Ctrl+C, Ctrl+V, planejadinho dentro da nossa mente, para cada emoção que eu sinto. Se eu estou alegre, eu ajo de determinada maneira. Se eu estou triste, as minhas ações são de outra maneira. Às vezes eu lavo a louça alegre, eu lavo cantarolando e tudo mais. Se eu estou na raiva, eu vou lavar a louça xingando. Então, eu preciso ter consciência dessas ações externas. Por quê? Porque elas mostram esses condicionamentos para que eu possa olhar para eles. Então, eu sei que o mapa que eu sigo quando eu estou atacada, quando eu estou nervosa, quando eu estou irritada, é esse. E aí eu enxergo ele. Quando eu consigo, a gente fala que é o trazer a consciência. Ai, peraí que saiu aqui. Ai, Deus. Peraí, sumiu vocês. Abriu. Quando eu enxergo, consegue compreender que quando eu olho para aquele comportamento, é a minha consciência. Por um momento, eu saio do inconsciente e entro na consciência. Faz sentido isso? Então, quando eu me torno observador, opa, por que eu estou fazendo isso? Eu voltei à consciência. Eu saio do meu inconsciente, eu saio das minhas programações. Então, só de eu enxergar, eu trouxe consciência. Quando eu trago consciência, que eu entro em presença, eu consigo fazer uma escolha de me comportar de uma nova maneira. Aí colocar um comando eu sou, aí pedir para essa inteligência como que eu tenho uma atitude, uma ação, um comportamento mais elevado diante disso. Por isso que eu gosto muito do caderninho, porque o caderninho traz muito essa clareza, sabe? De você anotar durante o dia como que a gente reage, né? Porque as reações são instintivas. As reações não têm um pensamento antes, você reagiu. Depois que você fala, putz, devia ter feito assado, devia ter feito isso. Mas na hora, no calor da emoção, você acionou uma programação instintiva. E aí você não está consciente. Na programação instintiva, você não está consciente. É o teu cérebro primitivo respondendo. Não é a sua consciência. Ajudou? Obrigada. Então, o que eu venho percebendo? Que a gente gasta muito tempo no instinto. E quando a gente se conecta com essa emoção, ela traz o quê? Um pensamento se conecta a outro. Se eu dou atenção para ele, atenção é energia. Então, se eu dou atenção a um pensamento, eu dou carga energética, é como se eu estivesse colocando um fermentinho. Cresce, vai? Cresce aí. É o observador, né? Então, cresce aí. Se eu dou atenção para aquilo, eu coloco fermento. E aí ele se conecta com outro, se conecta com outro, e às vezes a gente depois não consegue parar tão facilmente. E a hora que você percebe, você passa dias pensando numa determinada preocupação, numa situação, né? E por mais que a gente estude, por mais que a gente queira, lá no fundo grudou a nhaca.
A nhaca deu aquela dominada ali e você toma banho e você fala, gente, eu tô limpando aqui a nhaca, tô fazendo comando, tô fazendo um Ho'oponopono. E às vezes ela permanece ali por alguns dias. Tem também porque a gente sofre a influência no nosso ambiente, a gente sofre a influência das pessoas que a gente conversa, as pessoas que a gente tem o entrelaçamento quântico, o inconsciente coletivo. Então, se está acontecendo alguma coisa na sua cidade, se está acontecendo alguma coisa no seu estado, no seu país, a gente sofre essas interferências. Por isso que é tão importante a gente treinar a nossa mente para a nossa maestria. Maestria e autocontrole absoluto. Eu gostei muito dessa frase, porque o que vai determinar a criação da nossa realidade harmônica é essa maestria do direcionamento dos meus pensamentos e do meu autocontrole emocional. Porque se eu tenho consciência dos meus padrões, eu consigo estar atenta, olhar para ele e escolher. Opa, isso aqui é o meu padrão, é o modo que eu aprendi de sobrevivência a reagir assim. E ó, vem um insight aqui para mim também. Muito desses padrões, eles são adquiridos na infância. Porque os adultos, as pessoas que estavam ao nosso redor, não sabiam lidar com as emoções. Então, como que você via as pessoas com medo lidando ao seu redor? Quando você era criança, quando você estava com medo, não, não fica assim, não. A gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Fez sentido aqui? Porque a emoção, quando você olha para ela, agora que a gente trabalha, nossa, deu calor agora. Uau! Quando a gente olha para a emoção e a gente percebe, estou sentindo medo, e você olha para o medo, você torna o teu medo consciente. Muitas pessoas não sabem dar nome ao que estão sentindo. Não tem clareza se é um medo, se é uma insegurança, se é uma raiva, se é uma angústia, sabe? Não consegue definir o que sente. Não tem essa clareza de isso é tal coisa. Então, o que acontece? A gente não aprendeu a lidar com os nossos sentimentos. Então, nós criamos mecanismos de defesa. Modus operandi, Ctrl+C e Ctrl+V, de reações. Se eu conto até 10, observando o meu sentimento, por que que ele está aqui, eu estou com medo de quê? Acolhendo esse sentimento, ele dissipa muito mais rápido. Eu não luto contra ele, mas eu olho para ele com amor, com acolhimento e enxergo o que ele está me trazendo. E aí eu consigo agir com clareza perante a adversidade, perante as situações. Fez sentido? Fez sentido? Porque é a programação que a gente foi condicionado. E a gente precisa enxergar ela para a gente poder quebrar. Tem a parte energética, eu falo muito isso, né? A gente começa a estudar a parte energética, a parte espiritual. Eu falo até por mim, tá? A gente acaba querendo sair um pouquinho do material, né? O mundo é lindo, é maravilhoso, Deus é maravilhoso e tudo isso. Só que tem a parte física, a gente trabalha, eu estou trabalhando muito agora com essa união dos 4 corpos, né? A gente tem o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético e o corpo físico. Então, no meu mental eu crio, mas eu preciso trazer para o emocional, depois eu preciso trazer para o energético, para depois manifestar no físico. Eu preciso passar por essas barreiras. Faz sentido isso daqui? Senão eu fico com o meu mental sobrecarregado, cheia das ideias e não realizo nada. Ou a pessoa fica no físico, não acredita nos outros corpos
Então, ela fica agindo com esforço demasiado, porque não está nesse alinhamento desses 4 corpos. Então, a linha de estudo que eu estou partindo agora é para esse alinhamento, sabe? Desses 4 corpos, eles precisam se comunicar para que a informação, que é energia, ela saia, ela vai criando corpo, né? Ela cria ali uma energia no mental, que eu vou descendo ela para o emocional, do emocional eu desço para o energético até que ele se materialize. Então, eu vou sustentando aquele pensamento, sustentando aquele projeto, sustentando aquele sonho, sabe? Então, eu dou sustentação e faço esse alinhamento para que as coisas se materializem. Então, é treinar a minha mente, a minha fabriquinha de sonhos, que a nossa mente é uma fábrica de sonhos ou de pesadelos, depende do que você está alimentando ela. Você vai começando o quê? A alimentar para sustentar, mas trazendo mesmo, sabe? Que nem um brinquedinho de criança, assim, peraí, deixa eu alinhar meu mental, deixa eu alinhar meu emocional, e aí a hora que eu me alinho, eu vou trazendo isso para manifestação física. Vem muito isso, essa parte de. Tá vindo muito claro para mim, essa sustentação, sabe? Para trazer. De condensar a energia, trazer a energia para a manifestação. Essa manipulação, essa maestria mesmo para descer as coisas, sabe? Porque ela já existiu no mental, você criou, você já criou. Agora você tem que ir trazendo ela para o físico, para a manifestação da realidade. E aqui é legal, eu gostei aqui também, que ele fala exatamente isso, né? Cadê? Para você sentar silenciosamente durante 5 minutos. Eu sou amorosa da a amorosa caridade e encontrarão um sentimento de grande alívio. Então, sempre que você for trazer os sonhos mesmo, as coisas para a manifestação, ele traz aqui, né? Nunca trabalhe sobre tensão, porque é uma energia perfeita, fácil e perfeitamente natural. Não necessita de nenhum esforço. Necessita de que a gente tenha essa maestria. É muito que o mental é a causa e a realidade física é o efeito. O nosso mental é a causa e a nossa realidade física é o efeito. Se eu planto cenoura, eu vou colher cenoura. Então, eu preciso ter clareza do meu objetivo. Peraí. Clareza do meu objetivo para que eu plante a semente correta no lugar correto para que ela floresça e frutifique. Fez sentido? Então, é muito a intenção mesmo, a usar a intencionalidade para plantar os nossos desejos, os nossos sonhos em harmonia. E aí, ser todos esses conhecimentos que a gente já tem, né? De utilizar todos os raios, de utilizar todos os comandos para purificar essa energia. Então, a gente passar tempo fazendo isso, né? Passar o tempo, se ali é o meu mental, eu preciso trabalhar. Se é no meu mental que eu crio as coisas, eu preciso passar um tempo me dedicando não só a acalmar o meu pensamento, mas aí criar o que eu quero. Porque senão o condicionamento que eu tenho anterior, ele ainda está me dominando. Porque se eu só. Isso ficou muito claro para mim também, tá? Às vezes a gente está aqui estudando tanto, mas a gente não está colocando o mapa do que a gente quer. Ah, eu quero ficar tranquila. Ah, eu quero ter paz, eu quero ter amor. Tá, mas defina o que é amor no teu mental. O que é esse amor que você quer? É uma relação mais harmoniosa dentro da sua casa? Então, como que é esse amor se manifesta? Fez sentido isso daqui? E aí você para colocar a sua imaginação criativa com plena atenção
para manipular essa energia para a criação do que você quer. Aí você vai lá alimentar aquele bolinho, colocar energia, com amorosidade. Aí eu quero que a harmonia no meu trabalho. Não é só na hora que você ficou nervosa, eu queria que meu trabalho fosse mais harmônico, mas você não deu um mapa para o que é que você quer. O desenho, a foto, o filme. Fez sentido? A gente só fala o que quer, mas a gente não tem esse desenho claro, nítido, vivo, o que é realmente. Aí eu quero trabalhar bastante, mas o que é isso? Como que é seu dia vivendo isso? Como que é a sua semana? Como que é o seu mês? Né? Definindo essas estratégias mesmo, né? Acho que vamos trazer assim, esses planos do que eu quero. Então, é muito colocar os planos, gastar energia, lembrando que essa energia é um investimento. Então, você está investindo. É o momento que, eu não tenho recurso financeiro, mas você tem energia, que é o maior recurso. Então, você sentar ali mesmo e escrever cartas, né? Do que você quer viver, sabe? Impregnando essa energia, entende? Então, fazer a meditação, mas eu não tenho tempo para isso. Enquanto você não criar o tempo para isso, você não vai sair do condicionamento da sua mente. Porque você precisa ter os direcionamentos, as metas, os sonhos do que você quer. Fez sentido, gente? Fez sentido? Você precisa desenhar o que você... E desenhar mesmo, até você acreditar, né? Então, você vai ali, alimenta um pouquinho, e, mas não dá para eu acreditar que é verdade. Eu acho que veio uma imagem aqui agora, assim, de um caderno de tarefa, de quando você ia para a escola, que você começava, fazia um exercício, depois você volta e faz o outro. Então, não tenha pressa de terminá-la, sabe? Tenha a vontade de, aqui eu estou escrevendo a minha nova história. E aí você senta lá, medita. Aqui você tem, no teu caderno da gratidão, você tem o direito de sonhar do jeito que você quiser. E se der certo? E se der certo? Como seria a sua vida? E se der certo? A gente fica no e se não der certo, mas a gente esquece de usar o e se der certo? E se isso funcionar? Então, de gastar essa energia mesmo planejando, né? Por que que as empresas alcançam o sucesso? Porque elas têm um plano, elas têm uma diretriz a longo prazo, a 5, 10, 15, 20 anos na frente. Elas não estão com o olhar na bater a meta desse mês. Existe todo um planejamento do que se quer alcançar ao longo prazo, para que tenha mês a mês a certeza de que está construindo um tijolinho que te leva naquela direção. Então, você tem que ter um longo prazo definido para que você depois coloque ele em tijolinhos menores para que você tenha clareza de esse mês eu construí esse tijolinho. Esse dia eu construí esse tijolinho. Às vezes a tua obra não vai ser você que vai terminar. Às vezes você vai deixar essa obra para alguém terminar, que é a nossa contribuição com o planeta. Mas a gente está todo dia plantando essa sementinha, né? Então a gente vê árvores aí de 500 anos. Não fomos nós que plantamos, mas nós desfrutamos dela. E quais são essas árvores que a gente vai deixar de contribuição como referência à nossa passagem por aqui? Então sempre lembra disso. Isso também tem vindo muito para mim. Essa construção talvez não seja minha, sabe? Para olhar para as coisas num aspecto maior, porque aí a gente lembra que os outros podem dar continuidade ao que a gente semeou. Se a gente começa a levar essa missão, quantas coisas a gente não vê no mundo, né? De pessoas que são vivas ainda, através da sua contribuição, através da sua memória. Então, qual a memória que a gente pode levar, o legado que a gente pode deixar dentro da nossa casa, né? Das pessoas. A gente também abre mão do apego. A gente abre mão do apego, porque o tempo nosso aqui, fisicamente, é curto. Relativamente curto com relação à infinidade do planeta, à infinidade da vida, né?
Então é bem curtinho o nosso plano. Então a gente tem que aproveitar esses planos aí. Meu Deus, esse negócio não para de abrir aqui e fechar vocês. Certo, meus amores? Moi? Falei pra caramba, né? Certo. Quer compartilhar alguma coisa, Maisinha? Moi, mãe, Aline, Hoje eu tô meio boroxoxó. Boroxoxó. Tô com muita dor. Acabei de pôr um remédio energético pra fazer lá pra mim. Não tô tomando remédio, só tô fazendo as minhas energias. Mas se precisar de um remédio, também não tem por que sofrer, tá? A medicina também auxilia, né? Porque a dor nos conecta com nhaca. A dor nos conecta com a nhaca. Então a gente pode tirar ela antes dela pegar, né? Mas vai ficar bem. Line, quer trazer? Não? Pergunta? Nada? Nada? Moi? Também não? 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 Não quer mais nada? Não? Então, ai, gratidão Ah, por mais, gratidão. por mais esse encontro, meus amores, presença de vocês. É muito bom estar aqui, porque a cada semana é muito isso, eu acho que a Moi falou, né? De quando eu comecei a estudar, Moi, lá atrás, acho que eu vou compartilhar isso. Eu venho mudando de opinião e tendo novos entendimentos, né? Eu falo que assim, o degrauzinho e estar aberta a essa mudança de opinião, o desapego, né? Ah, eu aprendi de determinada maneira. Eu vou percebendo que os aprendizados é uma escadinha. Para eu poder entender o primeiro degrau, ele precisa ser explicado de uma forma para que eu consiga ter força, porque se eu olhasse para a escada inteira, eu nem daria o primeiro passo. Eu ia falar assim, por que que eu vou fazer isso? Entendeu? Então, o conhecimento, ele vem muito, eu senti muito isso esses dias. Ele vem nessa forma gradativa, e depois você tem que refazer tudo de novo. Porque o que te Posso? serviu, pode. Então, eu vou colocar o que aconteceu comigo semana passada. Eu não me vi numa escada. Eu vi a minha vida num jogo de tabuleiro. Aquele que a gente. E que daí eu caí numa casinha que voltou lá pro início. Então assim, se eu te, assim, eu tô escutando isso, eu até seria interessante ouvir como tu vê essa situação, porque nesse meu sentimento, como eu te falei, eu realmente voltei ao começo e isso me tirou muita energia. Eu achei que eu não tinha mais por que voltar, digamos, começo como uma sensação de Sim, impotência, de doença, tu entendeu? sim, Então, assim, eu estava querendo talvez um jogo onde só ia para frente. só ia para frente. Eu vou trazer um ponto de vista, você não volta para trás. Não volta para trás. Uma vez expandiu, você não volta para trás. A questão esses aprendizados, como a gente vai recebendo gradativo, Priscila, eu colhia muita informação, eu aplicava muitas coisas, mas eu não tinha esse gerenciamento dessa maestria que fala tanto aqui no Saint Germain. Entende? Então, quando eu estava bem, eu tinha uma maestria, manifesto as coisas rápidos, e isso e aquilo. Então, eu cocrio, eu trago, sabe? Tudo dá certo, e flui, e vai, e não sei o quê. Mas tem horas que a batata assa. E quando a batata assa, você se questiona. Onde que eu criei isso? Onde que tá o Uhum, que tá criando tudo isso na minha vida? Que, caraca, eu estudando tudo que eu estudo, como que isso foi uhum. acontecer? Então, assim, a gente não voltou para trás, mas são detalhes que a gente não prestou atenção.
Entende? É o que a gente estava falando ali antes, dos pensamentos que a gente alimenta sem perceber. Porque a gente cocria, os sonhos a gente já cocria, porque você também já estuda. Então eu sei que você tem coisas que você para e você vai lá intencionar. Você vai lá visualizar o teu sonho. Você vai lá fazer não sei o que. Eu sei que você é uma pessoa que faz isso. Então a gente manifesta, porque você tem um caderninho de meta. Mas a predominância do seu dia é o quê? Ainda é o incentivo, É o instinto. ainda é. Então, a gente não tem essa maestria. Então, o que acontece? A gente tem os resultados que a gente percebe que criou, porque a gente foi lá colocar intenção e atenção. Então, ok, isso aqui eu consigo enxergar que eu criei, porque eu dediquei tempo, eu parei e fui lá fazer uma visualização. Então, minha meta é trocar de carro. Quantas vezes eu fui lá fazer um Ho'oponopono no carro? Então, você está tendo consciência que você colocou energia para manifestar aquilo. Fez sentido? Uhum. O pensamento do problema, ele passou, você deu a atenção, ficou te corroendo e você não lembra. Você criou. É essa que é a questão. Então a gente não voltou para trás. Mas é muito isso que tem ficado muito claro para mim. O e se não der certo, ainda, infelizmente, a dúvida, sabe, todas essas coisinhas ainda nos pegam. Ainda nos pegam, porque a gente passa mais tempo no instintivo, nos condicionamentos antigos, do que com projetos, com os sonhos, criando ali, entende? De cancelando mesmo aquelas coisas. Fez sentido isso para você? Uhum. Então, não é que você voltou para trás. E aí é legal, por quê? Porque eu acho que essas coisas, elas vêm para nos mostrar que a gente ainda está inconsciente. Boa parte do tempo, entendeu? Tem coisas ali que a gente precisa prestar atenção. Não sei se fez sentido isso para você. Uhum. Porque para mim Sim. também. Para mim também tem acontecendo coisas e falha de principiante. Sabe? Aquela coisa assim, meu Deus, eu não vi isso, não vi. Estava inconsciente naquilo. Naquilo ali eu agi no piloto automático, entendeu? E é isso Uhum. que ele traz. Eu falo que esses aprendizados vêm para mostrar para a gente o quanto a gente ainda está inconsciente. O quanto, olha o que você está cozinhando no forninho ali, e de repente aparece. Porque você está alimentando. Um dia você alimenta um pouquinho, passa 2 meses, você não se preocupa com aquilo, você se preocupa de novo. Aí passa um pouquinho, você lembra de alguma coisa que ativa aquilo de novo. Às vezes, por exemplo, das doenças, né? São memórias, as doenças ainda são muitas coisas que a gente está ligado da nossa infância, né? Então, o perdão que a gente não liberou por completo. Eu tive essa semana agora um acesso a algumas crenças que eu não sabia que elas estavam em mim ainda, entende? Mas eu consegui enxergar esse padrão. Tipo, por exemplo, de eu escolher, ou eu escolho o amor, ou eu escolho o dinheiro. Eu não conseguia me ver com os dois juntos. E eu não tinha essa consciência. Aí no encontro com a Cecel, né? A gente estava conversando que é da mentoria das deusas. Ficou muito nítido. Veio aquele padrão de pensamentos que aí eu consegui enxergar, sabe? Falei, nossa, quando eu estou ganhando muito dinheiro, a predominância dos meus pensamentos eram X. Quando é o contrário, a predominância dos meus pensamentos são assim. Então eu escolho, eu não somo. Entende? Então eu falo que e vem muito o que eu tenho percebido muito é a sutileza que vem aquela crençazinha para você enxergar. Aquela frasezinha que sai muito no piloto automático e que a gente não liga.
Por exemplo, uma coisa que pegou esses dias. Eu falo muito isso dentro das deusas. Imagine que você tem todo o dinheiro do mundo. Então eu falo para usar o caderno da gratidão, usar as coisas, entrar nesse estado de já ter todo o dinheiro, entendeu? Eu tenho tudo. Então eu só vou ali para criar mais, entende? Eu não vou ali para pedir uma coisa, eu só vou ali para criar mais, porque eu já tenho tudo. Os meus pensamentos, se você faz esse exercício, quando eu tenho realmente em abundância, não é minha preocupação, quais são os meus pensamentos? Então, esse pensamento que eu tive agora, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu estaria pensando assim? Vem muita coisa. Porque às vezes você fala assim, vou fazer isso não. E aí você enxerga. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para você. Não sei se você conseguiu conectar com a ideia aí. Mas deixa eu ver. Aqui. Ai, quando eu tiver. Tem que ficar ajudando fulana. Você se sente mal por ajudar alguém, por exemplo. Se você tivesse muito dinheiro, qual seria realmente o seu comportamento? Como que você pensa sobre isso? Eu vou ajudar financeiramente? Eu vou dar um curso? Eu vou isso? O que que é que vem no íntimo do seu ser? Você tem uma resposta pronta pela reação de não ter aquilo naquele momento, entendeu? Então já tem uma resposta pronta. Ah, eu não tenho R$ 2 na carteira agora. Para o flanelinha. Se você tivesse muito dinheiro, seria essa a resposta? Então, começar a questionar os teus pensamentos nesse sentido. Então, vem um pensamento, você fala, por que que eu penso isso? Não sei se fez sentido aqui agora. Por que que eu respondi Nossa. desse jeito? Porque aonde você vai enxergar, aonde você está criando essas coisas que não estão sendo tão harmônicas quanto a gente gostaria. É aí que você vai enxergar. Eu não sei se fez sentido agora, ou se eu compliquei mais. Não, E aí tá muito você não voltou para trás. Porque eu acho que o ponto que eu acho que faltou para mim de instrução mesmo, de todos os treinamentos que eu fiz, é muito assim, faz técnica, faz visualização, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, faz PPP, mas faltou muito essa auto-observação. Entende? Muito esse papel investigativo para que eu possa compreender as minhas respostas automáticas, essa auto-investigação, sabe, de pescar o pensamento e, opa, peraí, meu querido, eu entendo que eu faço uma visualização, mas o que me cansou muito foi, cara, eu não tenho que acordar fazendo técnica e dormir fazendo técnica, almoço fazendo técnica. Falei, pelo amor de Deus, eu tenho que viver a minha vida. E eu preciso aprender a ter a maestria para criar o que eu quero. E não é fazer técnica que vai me dar maestria. É eu olhar como isso, essa engrenagem. Como que essa engrenagem funciona? Por que que aqui, para a criação do meu carro, deu certo, só que eu criei esse problema também? Eu tenho o forninho consciente, o forninho que eu vou lá e escolho meus sonhos, mas tem uma outra cozinha ali industrial, ó. Tem uma cozinha industrial maior, ó, que está ali produzindo coisa. E aí é olhar para o resultado, saiu um bolo ali, você não gostou do sabor, né? Esse aqui deu não queria mais isso aqui na minha vida. É só a observação. Porque quando faz sentido isso para você, agora que você olha, você consegue perceber que você criou ou ainda não? Sim. Ponto. É isso o exercício. Putz, aquele pensamento, aquele não sei o quê. E aí, como que eu quebro esse pensamento? Por que que eu ainda penso dessa maneira? É essa a visão. Então, você não voltou para trás. Por quê? Você não está na vítima do porquê que acontece isso. Você está, caraca, olha o que estava aqui, que estava criando e eu não tinha visto. Uhum. Para mim veio esse voltar para trás, porque é uma coisa que acontecia na minha adolescência, esses padrões, assim, eu consegui
me ver lá atrás. Eu nunca tinha conectado. Entendi. Talvez por isso que eu tive essa sensação de voltar, né? Porque daí percebi que tá lá também, né? Porque Essa coisa. provavelmente tem memórias conectadas. O padrão, às vezes, o condicionamento de resposta está te mostrando que ali tem um sinal para você. Ali tem uma chave para você parar de pensar dessa maneira. Às vezes, uma cura que precisa ser trazida naquele modus operandi dali, né? Porque você Uhum. enxergou esse gatilho, eu falo que os gatilhos ele vem muito para isso, para eu enxergar. Esse do amor e da dor veio da minha infância. Entendeu? Eu escolhi, né? Com o divórcio dos meus pais, eu tive uma escolha, né? A gente escolhe de alguma maneira. E essa escolha foi: eu não posso ter os dois. Ou eu tenho papai, ou eu tenho mamãe. Então eu fiz uma escolha. E por eu ter tido que escolher, eu não vi a possibilidade de ter os dois. Então, quando eu tô com um, eu não quero ter o outro. Quando eu tô com o outro, eu não quero ter o um. E veio lá da minha infância. Só que eu só fui enxergar isso agora. Porque agora que eu tô pronta para olhar, tinha muitas dores ali, muita coisa que agora tá vindo à tona, porque agora eu tenho maturidade para olhar com outros olhos. Há 7 anos atrás eu era vítima completa. A culpa era dos meus pais, a culpa era de fulano, a culpa era de Beltrano, a culpa era, entende? Minha vida era pura vitimização. Eu não tinha maturidade. Imagina você me explicar que, olha, mesmo que aconteceu isso, toma a força do seu pai, toma a força da sua mãe. Eles deram o melhor. Imagina, hoje você vê minha mãe aqui, né? Olha, olha, entende? Mas há anos atrás, nem eu acreditaria se você for lá falar para a Priscila do passado que eu estaria vivendo isso aqui hoje, ela ia tirar sarro da sua cara. Ela fala: imagina, você tá louca. Quando que isso vai acontecer? Entendeu? Entendo. Então a gente já vive coisas, a gente já. E acho que um ponto principal é: olha para o que aconteceu, enxerga essas sacadas aí, porque você vai perceber que você vai ligar pontos. Eu falo que depois que acontece, você enxerga os pontos. Vem clareza de onde você criou, quais foram os ingredientes que você foi colocando para ter o bolo aqui. Eles aparecem, né? Então, é muito isso, causa e efeito. Causa e efeito. A causa é no mental, o efeito é no material. Não tem um bolo sem ter tido ingrediente. Então, a hora que o bolo ficou pronto, eu preciso observar os ingredientes. Porque eu preciso ter consciência que isso ainda está sendo criado na minha vida. Isso sim. Para eu poder olhar para os ingredientes e substituir. Porque senão, daqui a pouco vai vir mais bolos desses. Se eu não acerto nos ingredientes ali. Opa, eu tenho a minha cozinha dos meus sonhos, mas eu tenho que ter a consciência, acho que é muito isso, que existe uma cozinha industrial operando sozinha ali, que é o meu piloto automático. E essa cozinha industrial está produzindo coisas na minha vida. Então, eu preciso começar a cuidar dela. Fez sentido aqui? Ir olhar para ela quais os ingredientes e treinar essa equipe, que é a minha mente, e treinar essa equipe, dar um treinamento, cuidar melhor do material que tem ali, tá? Por quê? Porque aí eu começo tá, eu tenho essa fabriquinha que eu tô aprendendo a utilizar para os meus sonhos, mas eu tenho uma cozinha industrial maravilhosa. Então, agora eu tô aprendendo, começando a ter a maestria, o governo dos meus pensamentos. E aí eu começo a levar esses aprendizados para essa cozinha industrial. Porque aí eu vou pilotar esse restaurante com maestria. Escolhendo os ingredientes, o chefe que vai fazer né? Mas a gente tá nesse caminho. Mas ter essa consciência. Porque a gente separa muito, Moi. Eu acho que essa que é a questão.
A gente ainda separa, sabe? É o tempo que eu vou ali criar meus sonhos, mas a gente não está vivendo o sonho 24 horas, a gente não está prestando atenção consciente nos nossos pensamentos, a gente ainda está na inconsciência. A gente tem os lampejos, vai lá fazer uma técnica, vai lá fazer uma coisa, mas volta pro deixa a cozinha desgovernada. Uhum. Acho que ficou legal o exemplo da cozinha, né? Ficou bem legal. Foi interessante aqui a ideia que me veio. É, bem legal. Uhum. Mas Gratidão, traz, viu? mas traz essa amorosidade, mas você não voltou para trás. Só traga o aprendizado que é necessário, o que você precisa buscar dali, mas não é para trás, porque olha o conhecimento que você tem hoje, Uhum. olha as vitórias, as conquistas, tudo que você já criou. E sua busca tem algum aprendizado ali. O meu eu precisei olhar essas semanas passadas também. Veio essas coisas para eu olhar também. Aconteceram bastante coisas para eu olhar minha cozinha que estava lá, né, com os a Deus dará, né? Então eu precisei dar uma faxina nela agora, que deu uma explosão do botijão de gás ali. Ai, ai, mas agora eu já tô Certo. limpando já a banhaca. Eu vou lá ouvir Hã? o E traz teu isso, áudio lá. e traz isso na brincadeira, tá? Traz na Sim, brincadeira, sim, porque a gente tranquilo. é, a gente ainda não consegue estar atenta ao todo, né? A tudo, 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 sabe? Então, é um pouquinho por dia, planejamento, fazer um checklist. Eu tô fazendo checklist, gente, vocês não fazem ideia. Checklist eu tô fazendo sim. Se eu cuidei disso, se eu cuidei daquilo, por quê? Porque se eu confio na minha memória, não vai rolar. Então, eu tô fazendo aqui os checklist, falo, não, isso aqui, falhei ali? Falhei. Então, nesse eu vou observar. Nesse bolo aqui, ó, vou lá, tava indo uma vez por mês para aquela cozinha, vou começar a visitar mais vezes. Vamos ver o que tá Uhum. saindo ali. Certíssimo. Obrigada, meninas. Um beijo gigante para vocês. Uma ótima semana. Beijo. Espero ter contribuído. Beijos.